Olá pessoal, voltamos no nosso iTécnicos, o canal dos técnicos industriais, que se comunica com a sociedade, se comunica com os técnicos, mostrando cada dia mais a importância desses profissionais para a sociedade. Nós que somos técnicos industriais, fazemos parte aí como profissionais liberais, regulamentados pela Lei 5.524 desde 1968. Estamos aí em aproximadamente 72% da economia do país. 72% da economia tem a nossa mão de obra executando essa atividade. Hoje estamos aqui conversando com um amigo técnico em agrimensura lá de Manaus, no estado do Amazonas. Estamos aqui no nosso estúdio da Ilha Brasil, mantenedora do iTécnicos. O nosso amigo técnico em agrimensura, Nick Iades. Nick, antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você em algum momento já precisou alugar ou vender ou comprar algum imóvel? Já sim, já sim. Pois, muito bem. Nós aqui do iTécnicos recomendamos a nossa patrocinadora J. Ribeiro Imóveis, que é a imobiliária que recomendamos para os técnicos industriais e para a sociedade, que aqui em Brasília, em todo o Brasil, ela tem uma expertise em atender os profissionais, apresentando aí um portfólio importante de venda, compra e alocação de imóveis. Muito bem, Nick, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por você estar participando aqui do nosso canal iTécnicos. E aqui nós queremos que você se apresente para a sociedade de profissionais, os alunos e a comunidade em geral, para falar sobre a tua profissão. Você que é técnico em agrimensura, tem aí os nossos microfones abertos, fique à vontade em se apresentar. Obrigado pelo convite, primeiramente, Rosimar, né? Aí, toda vez acompanhando o ITEX pela madrugada dentro, a gente aqui acorda um pouco mais cedo para ver. E o técnico agrimensor, né, esse novo profissional aí que vem regulamentado pelo Conselho de Classe nosso, ele é um profissional que ele atua em diversas ramificações da sociedade do campo da engenharia, né? A nossa tecnologia é em agrimensura e a gente trabalha com pressão de mensurações e regularização de imóveis, a parte da engenharia de precisão, né? Estações totais são equipamentos que nós usamos. Este é uma câmera, mas que ela faz medições tridimensionais aí para ter alta performance em medição e precisão. A gente também atua no campo aéreo também, com aerolevantamento, né? Certo. A gente usa, no geral, são drones, né? E também a parte da hidrografia por meio de batimetria, né? A gente usa sensores estilos ecobatímetros e fazemos um concatenamento com os dados já referenciados para a gente ter o relevo na infra da hidrografia. Então a gente atua que nem as Forças Armadas, né? Aéreo, terrestre e hidrográfica aí também. Certo. E, além dessas áreas, a gente também atua na parte de perícias judiciais, né? Sendo assistente do profissional graduado, geralmente advogado ou juiz, a gente faz o convite e a gente faz ali uma medida para obter dados e confrontar conflitos entre demais técnicos que também vem aí fazer documentações e o cliente dele venha a exigir direitos de regulação fundiária. Mas o agrimensor, ele compõe um leque grande de serviços, né? Esse é só uma ponta do iceberg. Também está, cada ano que passa, aumentando nossas atribuições. E, inclusive, aqui, pelo menos na região de Manaus, a gente tem possibilidade de executar loteamentos, né? Desde que o graduado em arquitetura tenha assinado junto, mas nós fazemos loteamento e implantamos o projeto. Claro que um graduado assinando, a gente implanta todo o projeto ali de locação dessas estruturas de arruamento, loteamento, praças, esses equipamentos, para que esse condomínio aí fechado tenha todos os seus espaços físicos delimitados. Certo. Você falou do loteamento aí, se eu não estou equivocado, a resolução do técnico em agrimensura é 89, né? Do CFT. Uhum. E acho que nela, lá num dos artigos finais, ela deixa bem claro essa atribuição para o técnico em agrimensura, que é fazer o loteamento, né? Isso. Perfeito. Porque, estou falando isso porque os colegas de Manaus estão tendo problema em cartório, Sim. e aí os cartórios estão ainda com aquela lei antiga, é só levar a resolução nova, fazer uma cartinha com
nosso Conselho Federal, que ele rapidamente ou ajusta ou eles enfrentam o processo judicial e acabam perdendo. Toda vez o cartório eles estão se atualizando também, o nosso Conselho de Braço, principalmente nessa parte do loteamento. Certo. Que era um tabu, mas a resolução ela já deixa bem claro, elucidado, que a gente já pode fazer. Já podia, né? Agora Isso. Ela está esclarecendo. Ela tira aquelas dúvidas que tinha antigamente. Isso. E aí você citou aí que o técnico em agrimensura, ele atua na água, na terra e no ar, né? No mar também, né? Tem uma expressão que você utilizou que eu já ouvi falar, mas como não é a minha atividade diretamente envolvida, que eu sou técnico em edificações, mas a batimetria. Depois você fala de outras coisas, mas o que vem a ser a batimetria, assim, propriamente dito, Nick? A batimetria, ela é um levantamento da infra da água. Vamos supor que essa caneta seja a flor da água e a gente consegue, com um sonar, um ecobatímetro, ele joga ponto a ponto e aqui embaixo, no relevo, na infra, a gente fala aqui embaixo, certo, é onde fica a parte do fundo do mar, no fundo do rio, no leito, e aí ele pega ponto a ponto. E esses pontos, depois você gira eles e você tem ele todo esquadrejadinho, ponto a ponto. E você interliga esses pontos como se fosse um relevo de um terreno sem a água. certo. Você apresenta o nível da água, né, que era por aqui, mas quando você apresenta a planta, a peça técnica, Sim. ela vai aparecer como se tivesse removido a água. Isso é excepcional para quem quer fazer, trazer um navio maior e você quer saber como é que está teu porto ali, você faz uma batimetria ponto a ponto, certo. e essa informação é feita a carta marítima, e com essa carta marítima você consegue ver onde é que é o calado, se tem que cavar mais, se tem que não cavar, e é por isso que eles contratam, principalmente porque aqui em Manaus a gente tem um porto de Batão, né, que absorve essas cargas internacionais, e de vez em quando eles contratam o profissional de agrimensura para fazer um monitoramento da batimetria, né? Certo. E aí é de 6 em 6 meses, com 2 vezes por ano. Ah, é? E no caso, qual é o equipamento que é utilizado, Nick, para fazer esse estudo, esse projeto, esse trabalho? Então, esse ecobatímetro, ele é como se fosse um sonar náutico, e esse ecobatímetro, ele pode ser interligado com Bluetooth ou por cabo comum. Sim. A um computador de bordo, que ele fica anotando essas coordenadas na infra. E essas coordenadas, depois, elas são concatenadas com, às vezes você bota um GPS de precisão militar, ou geodésico em cima, um receptor GNSS, e já vai gerando a coordenada na cota negativa, no caso, né? Sim. Vamos dizer que o mar seja o 0, Sim. e aqui essa menos 30, menos 32 vai gerando a cota e a coordenada. E você traz esses dados todos, é feito uma planilha, ou um bloco TXT, ou pode ser feito o arquivo eletrônico, que geralmente é assim, a gente obtém esses dados brutos, e vamos para o gabinete fazer o processamento desses dados. Aí, fazendo a manipulação de forma certeira, né, com os pontos de controle, você obtém ali uma nuvem de pontos. Certo. E essa nuvem de pontos na infra é gerado a malha. E essa malha que é transportada para o modelo digital de terreno, que é apresentado às engenharias aí para poder fazer os projetos que eles querem fazer. Ah, olha só, importante porque isso aí tem impacto naturalmente com a capacidade dos navios que vão aportar ali para trazer mercadorias, ou trazer, né, no caso, importação, ou levar a mercadoria à exportação. Você veja que a importância do profissional técnico em agrimensura para esse campo de atividade da economia do país, né? Eu, quando eu era aluno, eu até lembro, não sei se você já pode entrar nesse assunto, que Fica à vontade. Eu era aluno, não tinha dinheiro para comprar o equipamento. O equipamento desse aí está 120, 150 mil. Aí o que eu pensei? Bom, eu não vou conseguir, depois que eu me formar, comprar o equipamento. Mas, enquanto eu aluno, eu vou ser o melhor possível para aprender, não para tirar nota 10, eu nunca fui 10, eu fui 98, 97, certo. Nunca dava 100. Mas no caso de melhor, pelo menos, porque um dia que eu pegasse esse equipamento, eu ia ser o melhor operando dele. Por isso que eu estou te falando. Que a gente, quando pegou para fazer, que é principalmente o pessoal aqui quem tem aqui em Manaus, eu só conheço o pessoal da Mastop, que é do D. E aí, uma vez ele deu esse treinamento, e aquele curso que a gente pegou e ficou madrugada dentro, pelo menos eu, né? Absorvendo, foi na prática, se desenrolou como parecia que até já sabia, só faltava aprender a operar o aparelho eletrônico, porque
a teoria e prática a gente já tinha no curso técnico. E a gente já sai pronto, praticamente já executando o serviço. A gente só por questão de configuração, como é que era a metodologia, depois que pega o jeito é muito rápido. Certo. E aí para estados costeiros, né, que é de vocês aí, principalmente nosso Porto de Santos precisa bastante disso. Isso é só uma ramificação do ramo da agrimensura, né? Aí a grande questão nossa que a gente mais bate aqui, pelo menos no estado, é a questão da revolução fundiária mesmo. Então, 80% dos imóveis, tanto rurais como urbanos, são irregulares. Precisa desse profissional para medir com precisão, certo, vamos dizer, técnicas periciais, que é por meio desses equipamentos de alta performance, para poder, sim, quando ocorrer qualquer vamos dizer, processo judicial, tem aquelas peças técnicas para elucidar qualquer dúvida, para não ter problema para o teu cliente. tá. Então você falou aí já de duas situações onde o aluno recém-formado, você técnico, que ainda é técnico em agrimensura e ainda não decidiu que atividade, que área do técnico em agrimensura você vai seguir, o Nick já deu aqui duas referências. A questão da batimetria, que aí é contratado, Nick, pelos portos ou é pelo poder público, e aí ele veio agora para a perícia. Mas me diga aí, para serviços de batimetria, quem é que contrata o técnico em agrimensura? Esse serviço aí, geralmente, quando a empresa ela é tipo uma marina, uma empresa de logística pesada, ela precisa de profissional. Nessas empresas, quando elas são assim, de porte grande, elas têm um setor técnico. E como é que eu fiz na época? Como não era conhecido, eu peguei todos os e-mails das empresas, saí jogando no cartão de portfólio, ofertando. E Certo. aí teve uma empresa nossa aqui que é do Grupo Chibatão, que não seja Chibatão, terceirizado, que a gente foi lá. E aí ele falou, olha, a gente não conhece o teu trabalho, tu vem aí, mostra, se a gente gostar, a gente paga o dia aí. Aí eu fiz uma parceria lá, peguei o equipamento, fiz e entreguei. Quando eles viram o trabalho, desde lá nunca mais parou de ligar. Certo. Aí tem indicação de colega, né, que eu não sabia o que você fazia, aí o outro já indica, porque os agrimensores, nós, como a gente se forma, a gente começa por nível, né? A Certo. gente, teoricamente, sabe tudo que está ali nas 43, 48 disciplinas. Só que conforme a gente vai progredindo profissionalmente, a gente vai, vamos dizer que vamos ficando especialista em mais uma parte do que do outro. Tem topógrafo agrimensor que gosta muito de campo de topografia. Tem Certo. outro que já gosta mais de aerolevantamento com drone. Tem um outro que já gosta mais de batimetria, que é a parte que eu acho que é a mais bacana, porque você pega uma canoa, um motor de polpa de 15 HP, de alumínio mesmo, você instala os equipamentos e fica fazendo, indo para lá e para cá, e para lá e para cá, e fazendo um perfilamento assim, e você acaba fazendo todo o mapeamento na infra, né? E isso aí não leva 4 horas, você começar às 7 horas, aí quando for lá para as 11 horas acaba, aí você traz para o escritório, e se ficar pronto, você apresenta lá, deu R$5.000. Aí paga a nota de ISS, o que sobrar é teu. Pagou o equipamento, tirou o custo, não chega, sei lá, R$1.000 de custo, né? Que você coma aí. Certo. R$200 de comer, que seja, sei lá. E aí você acaba ganhando bastante dinheiro, porque é uma área que ninguém muito explora, né? E aí você começa ficando especialista nas áreas, vai levando. E aparece esse mesmo calado aí, e depois o Porto mesmo me liga, não, porque agora a gente precisa cadastrar as estruturas, a gente precisa cadastrar a balsa, cadastrar e levantar topograficamente, colocar nesse plano de coordenadas iguais aqui, para poder eles terem a amplitude desse projeto deles. Depois eles querem fazer o dito cujo georreferenciamento do imóvel mesmo, do corpo. Sim. Aí quando você vê, você já está fazendo o levantamento depois. O mesmo cliente teu pode fazer 3, 4 vezes e no final dá uma confusão lá no muro com outra empresa, aí você vai para a justiça lá, tá a tua peça pericial lá, vai, chama de novo. Certo. Aí você vai se especializando, você vai ganhando um leque de opções e você vai se materializando e vai aumentando, e vai melhorando. O negócio é não fazer se não souber, mas para aprender, tem que meter a cara e ir para a guerra. Vai estudar, né? Se especializar. Trabalha de graça para quem sabe e vai aprendendo. Depois, quando você pegar o veio, acabou-se. Aí você já vira referência, os clientes já vêm te procurar, né? Para fazer o serviço, né?
Aí você já começa a montar. Aí que a gente está falando de tudo aqui, todo o assunto é misturado, né? Sim. Você que está novo, você monta uma carteira de cliente e aí começa a selecionar os clientes que melhor pagam, um compromisso, prazo, porque no início você vai pegar tudo, né? Mas com o tempo você vai começando a ver que tem clientes e não clientes, né? Que é aquele que só dá trabalho, um finge que trabalha, outro finge que paga. Então trabalho só para aqueles que honram o contrato, que aí vai embora. Deixa de receber, se eu fosse cobrar quem tá me devendo, cara, não é mesmo. Mas eu deixo para lá, prefiro que ele divulgue o trabalho, o rapaz fez. Tá me devendo, mas tá divulgando. Certo. Olha, tô ocupado, liga, né? O cara que é cliente enrolado, eu tô querendo serviço, pô, cara, tô ocupado, ele tem contrato com outro cliente. Não dá para atender, tá com a demanda cheia, nem essa, para evitar problemas. Claro, você vai selecionando, né? Naturalmente. Isso aí. E maravilha, olha só que coisa interessante. É uma área que eu não tinha nem informação sobre ela, né? Que você faz a batimetria, que é a medição aí do fundo dos rios, dos mares, para essa atividade comercial. E aí depois, você citou aí também a parte de perícias, né, Nick? Que você trabalha aí com perícias. Eu ouço muito você dizer sobre isso. Como é que funciona a parte de perícia? Essa parte de perícia, tem gente que faz curso para ficar melhor, né, Sim. relatório técnico, presta técnica. Mas se você for um bom aluno, estudar bem todas as tuas matérias, no final tu vai ter um diploma que vai te dar título em agrimensura. Com esse título, você procura nos sites, geralmente hoje é online, né? Sim. Por exemplo, aqui é o TJM, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Aqui você entra na lista de peritos e você, com toda a tua documentação, aí quais são essas documentações? Diploma de formado em técnica de agrimensura, currículo e a tua carteira de habilitação de agrimensor, olha aí, a tua certidão de quitação junto ao conselho de classe, mas o teu endereço, a tua habilitação, se tiver, não é obrigado. E você faz uma junta dessa documentação e faz uma anexação a pedido. Aí ele vai sofrer uma avaliação, né, pelo grupo pericial da Justiça, e eles vão te dar a habilitação para perito. Aí lá eles vão falar quais são as tuas atribuições. E eu, que não sou bom, peguei as atribuições que eu tenho na resolução e copiei, colei e joguei lá no TJ. Então, tudo que está na resolução nossa, eu tenho como executar lá, como perito. Inclusive, se tiver perícia para batimetria, eu poderia fazê-lo. Então, a gente vai aumentando esse número de ações para trabalhar. E aí, eu estou em 2 perícias agora, o juiz me convidou. Uma foi social, né? E a outra fui convidado para fazer uma mediação entre 2 técnicos que fizeram os serviços e o juiz quer saber quem está mais preciso no serviço e está andando. E é demorado um pouco, 3, 6 meses, mas quando conclui, ele paga, não é um dinheiro, assim, mas, pô, é só documento, é só, né? Algum caso se vá a campo, mas só pela leitura das peças técnicas que os técnicos desenvolvem, você já verifica se tem um desvio ali de baixo padrão pessoal ou não, né? Porque tem um bom técnico e tem aquele técnico mediano. Geralmente o mediano quer passar na frente de todo mundo e acontece esse problema. A gente faz esse meio campo. Olha aí, estou falando aqui diretamente para a nossa audiência, um campo, meu amigo, técnico em agrimensura, que você pode muito bem estar atuando, que é a parte de perícia. E é interessante que, bem antigamente, antes da existência do nosso conselho próprio, existia aí umas restrições que queriam impor a nós, técnicos. Mas não, nós somos profissionais liberais, nós temos competência e atribuição para fazer perícia. Então, igual o Nick falou aqui agora, cadastre-se no Tribunal de Justiça do seu estado. Você, técnico industrial de qualquer modalidade, você tem atribuição para ser perito, sim. Faça o seu cadastro, conforme o Nick acabou de auxiliar, de orientar, e você vai, sim, se colocar à disposição do juiz. Porque aí, Nick, depois que você fez o cadastro como perito, aí você vai ficar numa fila lá esperando, naturalmente, surgir uma causa onde o juiz vai identificar que você tem atribuição para exercer. É isso, né? E aí o juiz é que nomeia você. É isso que acontece? Exatamente. O juiz faz o convite. Essa é uma forma, né, de você ingressar. É quando o juiz faz o convite.
E aí, quando você é muito especialista em certas áreas que tem pouco profissional, você não demora muito a ser chamado, não. É, Principalmente georreferenciamento, que nem todo engenheiro civil pode fazer. O engenheiro civil só pode fazer georreferenciamento se tiver pós-graduação e especialização em georreferenciamento. isso. E aí acaba tendo um conflito de georreferenciamento. Aí tu tá lá com a tua atribuição, teu título bonitinho, e aí o juiz te pergunta, solicita, né, se você tem disponibilidade para se ingressar como perito. Aí você tem que falar se sim ou se não. Aí Exato. como é que você fala? Sim, claro, estou à disposição, bonitinho, técnico, aí anexa de novo o currículo, tá, experiência com papapá, tal, tantas já referenciamento, eu fiz 545 mil lotes, tá, bota lá, toda essa expertise, porque a parte de lá que tá atacando já vai te avaliar se tu tá, como é que eu vou dizer, se tu tem altura do conhecimento técnico para atuar naquele caso ali. Aí quando Certo. você bota experiência, aí geralmente eles acordam, ou não, se você não quiser, ele vai, você tem que fazer o pedido lá e informar, infelizmente eu estou, motivo de doença, anexa a doença, também não pode falar que está doente, não anexar, não, tem que anexar Claro. um documento. Então eu estou aqui, Luzimar, aqui, eu estou no Walt Disney, mostra aqui foto do Walt Disney, a foto, não tem como eu ir lá e tal, e aí você pode negar 2, 3 vezes negar, né? Que depois aí o juiz nem te chama, mas você já fica lá pro canto. Mas Certo. é bom de quando pegar para você não ficar fora da fila. E aí, conforme você vai atuando, quanto mais perícia você vai fazendo, não é que fica mais célere, é que você entra em acho que uma lista dele lá que você fica mais Mais rápido, requisitado, né? Você fica mais requisitado, né? Porque você apresentou um bom trabalho, então o juiz vai. Porque é de livre nomeação do juiz, né? O juiz é quem indica os peritos que ele e quer como também é auxiliar. um sorteio que ele faz lá em pessoal, e a gente tem que aguardar. Mas isso aí vamos dizer que é uma frente que você não necessariamente precisa sair do teu escritório, no teu gabinete, na tua casa, tu mesmo avalia as peças e já faz conforme teus estudos, analisa e responde para eles lá. Né? É Perfeito. claro que demanda tempo, você não faz assim correndo 24 horas, leva 7, 10 dias para analisar as peças, pegar todos os dados oriundos ali do caso para poder, quando você falar pouco, mas falar de forma precisa e concisa, e também vai ser avalizado isso daí, se tiver um desvio ali, né? Certo. Baixa padrão técnico. Exato. Nick, a gente acabou entrando aí direto na tua formação, atuação, eu nem perguntei. Você estudou em escola técnica, ou no Senai, ou numa escola privada, e o que te motivou a ingressar no curso de técnico em agrimensura? Então, eu tive uma grande influência do marido da minha tia, né? Que é o José Certo. Menezes da Fonseca, bem técnico agrimensor. Ele tem uma empresa que presta serviço para órgãos públicos. Vocês podem falar empresa, não pode falar empresa, não, é Consonorte. Aí, a Consonorte, que é da Fonseca, Sim. ela empreende licitações, né? Então, ele faz a busca por melhor licitação no país e ele ganha a licitação do INCRA, licitação da FUNAI, licitação, deixa eu ver, a última licitação dele foi do estado de Roraima. Certo. Então, essas licitações para georreferenciamento com título de parcelamento de imóveis, ele gosta de concorrer. Certo. Ele tem uma licitação a cada 4 anos e os outros 3 anos ele fica de barriga cheia em casa. E depois passa mais 4 anos, aí que ele vai atrás do cara que tá tranquilo, sabe? Até convidei ele agora para fazer parte do grupo de relação do estado aqui, que a gente tá montando um grupo de trabalho com a Amazon para ver se a gente cuida dessa parte fundiária, né? Certo. E aí foi um grande, assim, norte, assim, uma luz azimutal, né, 0 grau, que eu segui. Eu comecei a trabalhar com ele como auxiliar, né, de escritório. E aí eu ganhava, acho que em 2007, comecei a ser auxiliar de escritório. E eu ganhava R$350 por mês, né? Certo. E aí eu limpava, tá doido, limpava a salinha e tal, bonitinho, chegava. Aí o que aconteceu uma vez? Entrou um topógrafo lá, que eu não sabia que tinha as atribuições, né? Era o Pedro Marçal, ele é técnico em estradas, até hoje ele está atuando. E ele, das 8 da manhã, ele voltou 11 da manhã, nesse dia aí, eu estava lá. E aí o Fonseca pagou 11h30 da manhã, R$600 para ele. Então, das 8 da manhã às 11h30, ele ganhou R$600. Eu levava 30 dias para ganhar metade.
350, eu queria saber como é que fazia aquele troço lá. Ei, como é que é esse negócio aí que o cara saca a parede e chega e R$ 600. Era o levantamento topográfico que ele tinha feito na época. Certo. Aí eu comprei, aí eu fui para operador de estação, né? Geralmente começa com teodolito. Eu fui operador de teodolito, taquiometria, né? Sim. Leitura dos 3 fios, inferior, superior, menos médio. Depois que eu fui para a estação. Aí depois na estação fui eu só apertar botão. Mas nessa de apertar botão comecei a estudar sobre poligonal. Aí quando foi lá pelo 2018, eu cheguei num nível que eu cheguei no teto dessa empresa, né? Cheguei a gerente, mas eu conversei com você, cara, tu tá ganhando pouco, tá achando ruim, vai lá e abre a empresa. Tá ruim aqui, que chegou no teto, eu queria mais, né? Sim. E aí, quando eu estudei o técnico numa escola pública do estado, eu concorri a uma bolsa. Sim. Era para ficar entre os 40, era 40 vagas, eu tinha que ficar entre os 40 melhor, fiquei em 17º. Olha. Eu botei para ficar número 1 porque fica muito exposto, sabe? Eu gosto de ficar no meio da sala, nem lá na frente, nem no fundo, lá no meio da galera aqui. Certo. E aí no 17º, se formou, na nossa classe, que foi 40 alunos, se formou 22, né? Eu digo que dos 22 que eu vi, que eu conheci, que eu estudei, 6 são bons, no nível que eu sou. 6 pode jogar no fogo que passa. Certo. Mas esses outros aqui, eles estão por aí. Se formaram. Os caras estudaram, mas não tem aquele dom. Não se dedicaram à profissão, né? Assim, eles falaram, a mãe mandou fazer, foi lá e fez, e perdeu tempo. Mas, poxa, era para ter uma turma muito legal. Certo. E aí, eu concorri à Bolsa Pública e 2 anos e meio a gente concluiu. Mas eu senti assim que a escola pública, eu fiz depois um outro técnico de administração pela escola técnica privada. Sim. Eu senti que a escola pública, ela chegou num certo grau de exigência assim nas matérias, tipo, principalmente em relatório técnico. Relatório técnico você tem postura, onde é que você se transforma ali num cidadão que você pode dar uma entrevista dessa, não pode caquejando. De forma tranquila, que a gente tem que falar em prol do governo, inclusive até vamos falar do ADA, que o governo trouxe uma coisa boa para quem trabalha nessa parte de negócio fundiário. A gente tem que, da parte da ética em diante, quando a gente aplica ela, a gente se forma ali naquela matéria de relatório técnico e ética, é ali que a gente forma um bom profissional. Sim. Ou um profissional que sabe que está fazendo errado e que está indo também. E ali eu vi que a particular não me atendeu nisso. Fui para a particular, fiz no técnico, mas não tem essa, vamos dizer, que é a questão do critério do rigor. Certo, o grau de exigência, né, de formação. E aí, apesar de ser de graça, o curso foi um dos melhores que eu fiz na minha vida. Certo. E eu pensei que eu era o cara, que eu era o topógrafo, né? Desde 2007 trabalhava, e quando eu fui para a escola técnica, meu mundo era desse tamanho, eu expandiu. Aí eu vi que não era tudo isso daí, que quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai ter noção de que não sabe de nada. E aí só sei que nada sei, e vai estudando, vai aprendendo, vai melhorando. Perfeito. Então foi isso. Que bom. Maravilha. Então, sabendo um pouco aí da tua origem, como que você ingressou na carreira. E aí, você falou que começou a trabalhar com ele, hoje ele participa de licitações, né? E, inclusive, só para esclarecer para os nossos amigos aqui, para participar das licitações é importante, é indispensável ter a CAT, que é a Certidão de Acervo Técnico, que é esse documento que diferencia o profissional que sabe, que tem competência, que tem currículo, daquele que não pode participar de licitações. Então, é importante, só para deixar claro aqui, que a CAT, Certidão de Acervo Técnico, é um documento importantíssimo para participar das licitações. Não é isso, Nick? Exatamente. E como é que a gente faz uma CAT? A gente que é técnico, faz o contrato com o cliente, faz a TRT, entrega para o cliente a peça final, junto com a TRT, pega do cliente o que foi acertado no contrato, que está transcrito na TRT, o pronto do cliente recebendo aquilo, pega isso tudo de volta, anexa no site, solicita a CAT, esse com atestado. E tem a CAT sem atestado. Exato. Eu tenho as duas. Certo. Mas o ideal para áreas de licitações são as CATs com atestado. Com registro de atestado. Exatamente. O conselho de contas que fala que você fez o serviço, né? Exatamente. E aí se ganha fé pública. E aí a gente ganha a licitação. Mas eu não faço isso porque o colega Fonseca me chama
para executar o serviço quando ele ganha. Certo. E ele, de novo, fica uma boa na casa dele, então, falando. Né? O Fonseca assim, que é inteligente, é para ele que é um grande exemplo para mim, você. E ele é técnico, né? É técnico, né? Aprendeu rapidinho como é que se faz. Exato. E, Nick, fala aí sobre outras atividades que você acha importante para aquele aluno que quer entrar para o curso de técnico em agrimensura, ou aquele profissional que já recém-formado como técnico em agrimensura, o que você recomenda? Porque é uma área bastante ampla, né? A área do técnico em agrimensura. Quais são que você desenvolve aí em Manaus? Falou muito da questão da regularização fundiária, né? Que está em alta no país inteiro. Tem o georreferenciamento rural e agora vem o REURB, né? Que é a parte urbana. Fica à vontade aí em falar sobre a profissão. A REURB é importantíssimo, é a Lei 3.465/17, né? Ela é novíssima. É uma metodologia em que se faz praticamente uma regularização extrajudicial, né? Com alguns critérios da REURB em relação à nossa categoria, porque a REURB, ela obrigatoriamente tem a legitimidade como um município, onde se faz ali uma licitação e contrata uma empresa de engenharia. E nessa empresa de engenharia, que eu já participei de uma REURB aqui em Manaus, inclusive a minha Kátia, né, nesse segmento aí, Sim. ela compõe um grupo multifinalitário, multidisciplinar. Então, vai ter engenheiro civil, arquiteto, técnico em meio ambiente, técnico em agrimensura, vai ter o assistente social, e a gente senta numa mesa e debate como é que a gente vai fazer de melhor forma possível esses serviços, e essas informações têm que entrelaçar no banco de dados. E esse banco de dados é que vai definir como é que vai ser o produto final. Então, o REURB, ele é bom, mas ele é um pouco complexo, demorado por causa dessas, vamos dizer, dessas sinergias que tem que dar celeridade ao trabalho. Certo. Então, é uma parte boa que você, agrimensor, tem habilitação para entrar e que não necessariamente você fazer um curso de REURB. Mas, como a gente tem que estar todo tempo à frente, quando tiver uma conversa dessa, a gente não sei estranhar, por que ele está falando? Ele está falando da Lei 13.465. Então, tem cursos na internet para REURB. Eu preferi fazer a prática, né? Fui convidado a participar de um REURB e lá eu aprendi que eu sou agrimensor mesmo. Não virei mesmo topografia, só que a gente aplica a legislação, né? Certo. A gente vai um pouco além e faz zoneamento de área de risco, zoneamento de área de APP, faz classificação de imóveis, que é o REURB de classe S, que é o social, e alguns lotes ou quadros que estão na REURB, que são lotes que têm geralmente voltado comercialmente, né? Então ele não paga tão pouco quanto aquele social ali. Vai pagar um pouquinho a mais, mas é mais rápido que sai o REURB dele. E é bom o REURB porque ele praticamente deixa as áreas de APP toda ordenada conforme a realidade. Porque geralmente, quando se implanta o REURB, é porque não tem mais jeito, não tem mais como aquela infraestrutura urbana, na malha urbana, ela retornar para o rural. Então, ou eles ordenam do jeito que está, ou se faz uma limpa e a prefeitura vai lá e indeniza todo mundo. Como não há esse recurso, a prefeitura entra ordenando a malha urbana por meio desse nosso serviço. Certo. E aí sai título, né, desse tipo de REURB. E aí o tabelião, que é do cartório, também tem que estar envolvido bastante para que dê celeridade a esse processo aí. E aqui Manaus também né? Mas aí estamos chegando, que coisa nova. Mas você que é um bom agrimensor, qualquer nível que você tiver, você está habilitado para entrar no REURB aí. Que também pode gerar CAT, que também depois pode ter... Participar de licitação. Por que a gente fala do bom profissional? Porque a gente que tem... eu, por exemplo, eu sou um cara assim que não procuro ficar muito numa empresa. Mas se eu precisar ir para uma empresa, o acervo técnico é meu. Sim. Eu levo toda essa carga de experiência e eu levo para a nova empresa. Olha, que eu fiz isso. Eu fiz esse outro CAT é de georreferenciamento, esse outro CAT que eu tenho é de aerolevantamento com drone, georreferenciado, e esse outro é de REURB. Então, você já vai chegar uma condicionante na entrevista diferenciada de outro profissional que não necessariamente fez esse acervo. Sim. Não é certo, mas isso chama muita atenção de empresa, porque já habilita ela licitamente para concorrer a esses objetos que o governo federal, o governo do estado contrata. Perfeito. Maravilha. Olha só,
Estamos aqui tendo uma aula com o Nick. Nick, claro. E me fala aí agora também, você usou outra expressão que também é utilizada aí na área de agrimensura, né? Que é o aerolevantamento, né? Que utiliza drones. Como é que é essa atividade, Nick? Então, a gente faz aerolevantamento. Lá no curso de agrimensura você tem uma matéria chamada fotogrametria. E essa fotogrametria, nós aprendemos lá a calcular por meio de sensoriamento remoto. Certo. O que é o sensoriamento remoto, né? Eu tenho essa caneta aqui. Essa caneta aqui, eu vou botar aqui pronto, que dá para ver melhor. Tá. Essa caneta aqui, não necessariamente você precisa vir até mim e botar uma trena. Que você, observando ela tem mais ou menos 15 centímetros. Então, o sensoriamento remoto, ele é dessa forma. Com observação, você deduz aquela distância ali. Claro que, quando a gente faz o aerolevantamento, a gente melhora essa precisão nesse distanciamento. E como é que a gente faz isso? A gente faz um plano de voo no drone, né? A gente pode usar software, drone deploy, Pixology ou qualquer outro, para fazer o drone de novo fazer aquelas linhas igual a batimetria, só que agora aérea. E mapear um esquadro assim. Então, certo. São diversas cenas, que são as fotos obtidas. Essas cenas, você junta elas todas com sobreposições de 80%, 90%, uma em cima da outra. Traz para o software, de novo, volta para o gabinete, faz o processamento dela. E aquelas 530 fotos, vamos dizer, viram uma única cena. Sim. Essa cena, ela não está georreferenciada com alta precisão. Ela está com uma baixa precisão. Então, qualquer obtenção de dados daquela imagem, ela vai te induzir a um erro. Por exemplo, se essa imagem tem um estouro de GSD de 30 centímetros, o pixel de 30 centímetros, então o erro para aquela coordenada não georreferenciada é de 30 centímetros e ainda deslocando em relação ao GPS de navegação do drone. E como é que eu faço melhorar isso? Eu aumento o GSD, eu vou mais baixo com o drone, né? Altura de 80 metros, mais ou menos, daria 270 pés, que é mais ou menos triplo, e aí eu consigo reduzir de 30 centímetros para 8, 7 centímetros. Com 8, 7 centímetros de SD, para vocês terem uma ideia, nessa altura de 80 metros eu consigo enxergar a largura de muro, de tijolo, assim. Certo. Então a minha precisão melhora grandíssima para a questão de visual, para pixel. E aí lá no campo, antes de eu passar o drone, eu deixo alguns pontos de controle já referenciados. Geralmente a gente usa equipamento L1, L2. A gente vai ter uma precisão milimétrica ali de 2 milímetros, 3 milímetros nessas coordenadas. Claro, a gente faz um plano para que essas coordenadas não fiquem tão distorcidas. E depois, quando o drone passa, essa imagem sai na foto. E lá no software de processamento, a gente pega os dados já referenciados e casa com a foto. Aí você tem uma imagem aérea levantada com precisão de 2 milímetros. E você consegue, por sensoriamento remoto, marcar aquele lotinho aí, agora dessa vez, com precisão. Isso eu não estou nem falando da parte que tem que pedir autorização da ANAC, que a gente tem o CISANT, né? Sim. A gente cadastra o drone, a gente pega essa carteirinha, pede autorização para a área de uso de drone de não recreação, e a gente tem categorias, geralmente é o nível 3 que a gente usa, se não me engano, que era de veículos aéreos até 250 gramas. Certo. Porque o que vale não é o helicópterozinho, não. O que vale para a gente de precisão é o sensor embarcado. Se aquela câmera ali que está obtendo os dados é 4K, de 6K, quanto mais K vai melhorando a performance e a qualidade de serviço. E aí, geralmente, quando é área restrita, o CISANT lá abre uma janela de tempo. Você tem um número da cauda agora do drone cadastrada, juntamente com a carteirinha da CFT, CRT, você tem um tempo ali para voar. No dia segundo, eu faço a solicitação hoje e abre uma janela para mim sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. E é esse tempo que nós temos para voar. E é só aí. Se tu não quiser isso aí, trabalhar de forma legal, vamos dizer, pelo DSEA da ANAC, que é o regulamento que impõe contra essas regras de voo aí, você não consegue nem ligar o equipamento. Você está lá no chão e você não consegue ligar, ele não liga. Aí você faz tudo isso direitinho e você tem esses dados aí para fazer peças técnicas de topografia plana, né? Então, olha só, eu desconhecia completamente. Quer dizer que você pede autorização para fazer o serviço num determinado intervalo de tempo, né?
E aí você tem essa permissão naquele dia, naquele intervalo de tempo. Você tem que executar aquela atividade de altimetria, né? Isso, aerolevantamento. A gente tem uma fórmula de cálculo de Nadir, que do ponto de observação até o ponto terrestre, a gente tem uma elevação aproximada, mas quando a gente faz o georreferenciamento, a gente tem essa informação precisa. E aí a gente consegue ter uma planartimetria, só que essa planartimetria, ela não é, vamos dizer assim, de uso comum para todas as coisas. Ela serve para gerar um muda digital, ela serve para apresentações. Você, para implantar projeto, eu prefiro ainda o levantamento topográfico clássico com nivelamento de nível mesmo, que aí te dá mais precisão, porque se for uma indústria por exemplo, uma indústria de precisão, onde você tem que colocar peças de aço, você não tem muita tolerância, porque o aço é poucos milímetros, né, gelado. Mas pedindo autorização, eles que falam qual é o dia que tu vai ter essa janela, né? Certo. Porque existe, como é 80 metros, 120 metros perto do aeroclube, perto do aeroporto, você acaba entrando na via aérea, né? Que existem vias, os aviões, ele vai te botar numa janela que não vai ter tráfego ali. Certo. E aí você pode usar. Se você não fizer isso, você pode acabar ocorrendo em acidente. É por isso que precisa, o agrimensor que opera o drone, que eles chamam de piloto, mas para o piloto o cara tem que estar dentro desse que só está no controle é piloto. Aí ele tem que ler a norma e como é que se opera esse tipo de equipamento para não dar problema, né? Maravilha. Olha só, quanta atividade que o técnico em agrimensura pode exercer, coisas que a gente vai descobrindo, trocando ideia aqui, conversando com um profissional que tem experiência. Tem muita frente, muita frente. Eu estava até discutindo com um colega meu da Bahia, da engenharia, que ele fala com o Brau. Eu não sei por que o pessoal está parado. Tem tanta coisa para fazer, tanto trabalho para estar em desenvolvimento, os caras estão reclamando que não tem trabalho. Eu acho que eles não querem trabalho, não. Acho que eles querem emprego. Vai ficar assim, braço cruzado e receber, né? E trabalho tem bem. Trabalho tem bastante. Isso eu garanto para vocês. É muito mesmo. A gente não dá conta. Né? Eu acho que aqui, não sei se aqui no Amazonas aqui o CRT pega 6 mil ou 2 mil agrimensores, se a gente jogar cada um para demanda, um agrimensor vai ficar com 10 empresas, não dá conta não. Olha só. Muita demanda, é muita demanda. Porque são muitos litígios, vendas, compras de terra, né, que sempre precisa do profissional estar fazendo esses levantamentos para os cadastros perante o INCRA. É isso? Exatamente, porque geralmente o INCRA não tem técnico para agrimensor. Estava até falando com o Marcelo, que é diretor nosso do CRT01, mas estão tentando fazer uma licitação só para fazer concurso para técnico, porque o engenheiro agrimensor, ele está mais agora, não que ele não saiba, ele sabe fazer campo, certo. Mas ele, no segmento em relação ao INCRA, ele é um gestor. E nós, agrimensores, somos que põe a mão lá na massa. É nós que vai para campo, vamos dizer assim. E aí o agrimensor, engenheiro agrimensor, ele fica na gestão. Ele coordena 15 técnicos agrimensor, dá uma greva para cada um, vamos dizer assim, e solta as equipes para ter produtividade. E nós, lapada para fazer marco, para construir mapas novos, atualização de cartas, para poder ele, na gestão dele, dar novas missões para a gente. O agrimensor técnico, ele é isso. É o executor do projeto. Certo. Então, serviço... além disso, né, a gente gera a TRT, que é dar o respaldo técnico. Exato. Porque mesmo que eu esteja debaixo da tutela do engenheiro agrimensor, eu quero aquele acervo para mim, eu estou trabalhando. Claro. E aí eu vou lá e faço TRT. E vamos lá que um dia ele me der as contas, eu já vou para outro lugar com esse acervo aí. Exato. Né? Quando a gente começa a observar certas práticas, a gente nem vai mais atrás de emprego. Eu garanto para você, você abre a empresa sua, você, 2 trabalhos, você tira 6 salários mínimos, você não quer nem saber mais de trabalhar na carteira. Exato. Pode crer isso. Agora, claro que tem uns colegas meus que vai, por exemplo, o Eduardo Carneiro é concursado da Defensoria Pública, concursado, né? Cada um tem um... 8 da manhã, sai 2 da tarde, é uma beleza. Né? Uma beleza. Só pra ter tempo para ajudar a gente no conselho de classe. Um dia eu vou convidar o Eduardo para estarmos gravando aqui também, para ele contar a experiência dele como profissional também. Poxa. E ele é do Sul, Exato. E, Nick, tem aí só para reforçar o que você disse,
trabalho para quem é técnico em agrimensura tem, né? Então basta ser um profissional habilitado, estar disposto a enfrentar o desafio que existe, né? Eu duvido se um técnico agrimensor, se ele se formar, ele no bairro que ele mora, falar, começar a andar na quadra que ele mora, como é que está a situação da regularização do lote da tua família? Ah, não, está tudo documentado. E como é que está o sítio? Principalmente a área rural. O sítio está documentado? Não, isso aí eu não sei não. Não, a gente tem aqui um pré-cadastro do INCRA. Aí aquele pré-cadastro lá estava pedindo na época para fazer de referenciamento de ninguém, nunca fez. Certo. Aí ele pega, vai no INCRA, se dirige lá e estava precisando só dessa parte do georreferenciamento. Ele oferta. Ele se habilita lá no INCRA, pega de novo a documentação que se formou, pega diploma, pega a carteirinha e a certidão de quitação anexa com... Agora que ele tem que ter o certificado digital. Certo. Aí com o certificado digital ele solicita esse pedido. O INCRA vai deferir sempre ele defere. E você vira um geomensor. Só que seu título é agrimensor, mas com extensão a geomensor. Aí você ganha um código que vai para a plaqueta do INCRA e você faz o serviço de referenciamento e pedido de regularização. Principalmente enfatizar esse pedido de regularização. Certo. Porque a gente que trabalha com a norma e legislação, toda vez o técnico faz pedidos. E quem dá a canetada no final ou é um juiz, um desembargador, ou é o presidente ou o governador que dá o título, né? Nós só solicitamos a justiça. Somos meros, eu falo lá no grupo do CIGEF Brasil, somos um mero instrumento usado pelo poder público. E assim a gente vai viver a nossa vida. Um profissional indispensável, falando bem, né? Indispensável para isso acontecer. Nick, eu tomei conhecimento, até compartilhei contigo, porque é da tua área. Recentemente o governo federal baixou um decreto, né, que tem a ver com a atividade que vocês, técnicos em agrimensura, executam, né? Você sabe falar sobre esse decreto? Ele é um decreto presidencial por essa nova gestão, né, do Luiz Inácio, que é o fim do área declaratória ambiental. Certo. E onde é que ele criou essa prerrogativa? Ele criou uma lei 14932 de 23 de julho, está recente desse mês, de 2024, no artigo 1, artigo 29, inciso 5º, que somente apresentando o CAR, seja ele proprietário, para fins de apuração de área tributável. Então, o que acontece? Antes dessa lei, nós que trabalhávamos com a regulação 100% do imóvel, nós ofertávamos para o cliente o ADA, que é a área declaratória ambiental, que visa absorver 80% da reserva, porque é o Amazonas, é diferente aí da região sul. Aqui nós somos obrigados a conservar e preservar 80%. Então, todo o imóvel rural, qualquer ele que seja, ele tem que fazer essa reserva legal de 80%, conforme a lei do não para a região do Amazonas, Amazônia. E essa área, ela era tributável no ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E esse ITR eu cobrava 100%. E o que nós fazíamos? Conforme a legislação do IBAMA, a gente fazia o georreferenciamento, fazia um macrozoneamento para cadastro ambiental rural, onde a gente dá o que é cada parte do lote. Tem a área dentro do lote, que é um APP, tem a área dentro do lote que é um pousio, na área dedicada a consolidada, né, que é lá onde está, essas áreas consolidadas onde está o proprietário, com a casa dele, com a estradinha dele, que não vai se reverter mais para o meio ambiente. Certo. Então, aqui são consolidadas. Então, todo esse cadastro, ela vem, absorve-se, vai no Ciscar e gera o cadastro ambiental rural. E aí, pegava essa informação e ia para o IBAMA e virava o ADA, que é a área declaratória ambiental. Que dali dos 20% para trás, 80%, seria a reserva. Então, vamos supor que uma área de 1.000 hectares pagasse R$650 por ano de ITR. Agora, ela poderia, com a ADA, economizar 80% desse valor. Então, só pagaria R$30, porque 80% é reserva legal. Certo. E aí, com esse decreto, essa nova mudança, nós fazemos a ADA. Apresenta-se só o CAR, que é do Ciscar, que é a lei do meio ambiente, né, do CAR. E aí, com o CAR, a gente só apresenta para o ITR e pronto, aí já ganha os 80%. Se você fez o CAR direitinho, da forma que tem que ser, ele vai entender aquilo ali com esse novo decreto que não precisa mais apresentar o ADA. E aí, teu cliente ou o proprietário do imóvel rural vai ter esse benefício dos 80% de desconto no imposto territorial rural. Certo. Se não me engano, até 40 hectares é obrigatório declarar, mas não paga. E daí 40 hectares por em diante parece que é obrigado a pagar. Mas o imposto territorial rural é muito pequeno, é muito bem
bem baixinho mesmo, porque o valor venal da terra é baixo, uma vez que é área de floresta em De pé, né? preservação, né? E Então aí, é isso. tá, e Muito aí bom lá. no caso, para fazer o cadastro, é imprescindível, tem que ter a participação do profissional técnico em agrimensura, né? Fazer o Sim, cadastro sim, sim. ambiental rural. É o profissional de agrimensura que se desloca a campo para obter esses dados, Sim, fazer um macrozoneamento, que é um zoneamento dessas áreas, que são, pelo menos para a nossa área aqui, a gente tem uma portaria do IPAM, que é o Instituto de Proteção do Amazonas, que é o nosso órgão de meio ambiente do Estado, que fala como tem que ser feito esse macrozoneamento. Mas ele é muito parecido com a lei federal do meio ambiente do CONAMA, que fazia sim, o ato. Então, quem faz a federal já contempla aí o Estado também, né? Aí faz o carro. E o perfeito. agrimensor aqui, caneta. Cá nele. Cara, então assim, é muito, muito bom ver que a profissão do técnico em agrimensura, ela está aí permeada em vários, né, vários trechos da economia, vários campos da economia brasileira, E e o profissional técnico em agrimensura, então, pode fazer aí a escolha em que campo de atuação ele quer se inserir para ganhar o seu dinheiro e sustentar a sua família. E é isso que a gente quer justamente estar trazendo aqui para a sociedade, para os profissionais, para aqueles que estão pretendendo fazer o curso técnico, é que existe sim esse campo de atuação, esse mercado na profissão do técnico em agrimensura, que o profissional pode escolher e ele vai ter condições de sustentar a sua família. Não é isso, Nick? é isso aí. E aí, você credenciando, quanto mais órgão você se credenciar, maior a possibilidade de você entrar em serviço de campo. Lembrando que esses serviços são tudo pedidos, né? Agora, quanto ao levantamento em si, é obrigatório a geração de TRT, para poder ter respaldo técnico lá na frente. Lá. E Certo. aqui, nosso estado é um pouco pior do que aí no sul, porque aqui nós temos mecanismos de órgão de meio ambiente. É complicadíssimo trabalhar aqui na região amazônica sem licença ambiental. A gente tem um federal aqui chamado IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. E se achar um cacozinho assim de cerâmica de índio, aquela obra para ali. Ah, Tem é? que vir um outro profissional que estuda aquele negócio de limpar o terra Certo. dele e dar o laudo para poder continuar. Que aqui é complicadíssimo o meio ambiente para trabalhar. Para preservar ali os sítios arqueológicos, né? Que são Isso, exatamente. E a gente topa, no meio da selva, topa. É? A gente topa, porque tem muitas reservas indígenas aqui. Certo. Só que é, nem sempre quando a gente está executando o serviço, ali se é reserva indígena. Porque essas catalogações das reservas não levaram em consideração o histórico daquela nação indígena, né, vamos dizer assim. Sim. E aí tem glebas da União que está ali, tem cemitério, sim, de índio, mas é gleba pública, né? Mas Certo. aí tem que informar, senão Quer se dizer, alguém é um desafio. É um desafio, né, para o profissional, porque ele está ali, de repente, até entusiasmado em levar adiante o trabalho, chegou num sítio arqueológico desse, ele tem que parar e chamar o outro instituto para outro profissional que fora estuda. de engenharia, tiver intervenção de impacto, por exemplo, o gás do Urucum, tubulação de gás, teve que fazer um desvio enorme por causa disso daí, para conservar a história ali, Olha só. daquele sítio, né? Que Certo. mas aí, isso é só um dos adendos aqui no Amazonas, tem outros também que é um pouco pior, né? É, E a gente vai trabalhando com licenças ambientais, tem certo. todo o procedimento, de novo, equipe multifinalitária, eles vão precisar do agrimensor, principalmente na parte de geomática, né? Que é essa parte de peças técnicas, shape files, essas peças eletrônicas, eles não sabem elaborar bem, eles acabam terceirizando a gente vai e faz as peças conforme as normas e a legislação permite. Certo. Nick, nós estamos aqui encaminhando para o encerramento do nosso bate-papo, mas temos aí ainda alguns minutos para você falar aí sobre os assuntos que você acha importante, aquelas histórias hilárias que você já teve aí, né, no desenvolvimento da profissão, porque cada profissional tem um exemplo, né, tem uma história que foi curiosa, né, foi hilária naquele momento que aconteceu. Tem alguma história que você acha interessante estar compartilhando aí com os colegas? Acho que tem muita história aí, É, tem pouca história, mas teve um serviço nosso que a gente teve numa reserva da INCRA, sim, que ela é perto do município nosso, que é uma reserva que tem muito lago, né? E lá
lá nessa reserva é proibido caçar jacaré. Sim. E aí tem hora assim que o rio acaba apertando e vira só um canalzinho. E a gente vai com a embarcação estilo batelão, que é de 12 metros, com motor de centro, bem devagarzinho, afastando assim a cabeça do jacaré. E aqui ao redor, um lago de jacaré, e Deus me livre que caísse dentro alguém. E aí eu até esqueci que não tá afastando jacaré, só que aí fui gravar e a câmera caiu, eu perdi a gravação, mas isso que deveria na reserva baixa. E a outra foi quando nesse dia eu fiquei com medo. Sei lá, desce um prego naquele motor, a gente ficasse de meio que a gente tinha que empuxar. A outra foi quando a gente entrou num lago lá perto, e aí eu vi um jacaré assim, acho que uns 100 metros, e ele tinha uns 10, 12 metros de comprimento. Assim, caramba! Comprido, assim, tava morto. E eu fui chegando com a canoa e tava me tremendo todinho. Aí quando eu vi, o dente dele era desse tamanho, assim. Caramba! A largura nem cabe aqui, ó. Certo. A largura de um carro. E aí aquele dia ali eu vi que eu não sei se vale a pena esse serviço não, mas é um risco, né? Tem outras coisas boas também, por exemplo, serviço social para famílias de baixa renda, né? Fizeram uma homenagem para mim lá em Figueiredo, lá que foi 116 famílias que eu atendi. Eu usei modalidade socioeconômica para tentar fazer o referenciamento mais barato possível. E aí no estudo que eu fiz, davam para eles dar R$500 de entrada e parcelava 15 boletos de R$100. Certo. E sempre de família contemplaram. E aí eu consegui executar e no final da obra fizeram uma homenagem para mim lá, também foi muito bonito. Que bom, hein? E os prefeitos foram lá, o prefeito tanto de Rio Preto quanto o prefeito de Figueiredo. E um dia que eu estava entregando, eles abraçaram lá, bateu foto. Foi naquele dia foi muito bom também. Que o reconhecimento, os prefeituras têm boa vontade, mas infelizmente elas estão empurradas assim com uma coleira que a legislação não deixa a prefeitura ir mais para frente. Certo. Porque pela prefeitura a regulação se dava rapidamente, mas como existem essas questões de jurisdição e jurisprudência de um órgão do outro e que não se conversam um com o outro, né? Acontece esses entraves. Entendo. Mas é satisfatório você receber áudio assim, de oração, pessoas fazendo almoço para você. Eu nem comprava mais comida lá da equipe. O pessoal andando, chegar no final do ramal de 23 km, tinha tomado 15 café da manhã. Isso aqui não aceita falta de educação. Tem que aceitar, né? E a gente vai vivendo e vai vendo, cara, que tanta coisa dá para fazer com a área de regularização que dá um gosto trabalhar, né? Dá vontade de crescer sempre. E a categoria sempre se reforçando dessas premissas aí, né? Maravilha. Na sociedade, para poder contemplar o nosso trabalho, porque sem isso, sem essa necessidade da sociedade, a gente não tem um porquê para trabalhar. Que maravilha. Que bom, Nick. Olha, que muito bom ter conversado com você aqui. A gente pede aí para você, amigo telespectador, você que já é inscrito, clica no sininho, né, e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento da aula que tivemos agora há pouco com o Nick. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho também. Nick, eu quero te agradecer mais uma vez aqui pela tua dedicação em estar dedicando esse tempo de conversar conosco e trazer essas informações valiosas para o nosso público, para o canal do iTécnicos. E com certeza vai estar aí dando um start, um despertar em muitos daqueles que estão assistindo essa gravação. Então, muito obrigado mais uma vez, te agradecemos e vamos ver, de repente, em outra oportunidade, podemos falar sobre um tema que você acha bastante relevante, trazer o conhecimento também da população sobre a tua área de formação. Tá certo? Então... Tá bom, obrigado. Obrigado pelo convite. Tá, joia. Te agradecemos mais uma vez e a você, telespectador. Estamos aqui nos despedindo nessa gravação e aguardamos você na próxima semana. Um grande abraço e até mais.